aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. É um prazer estar com você. Hoje nós temos aqui a presença de um super convidado, uma pessoa super experiente, capacitada, que vai trazer para a gente muita informação, agregar conhecimento, que é isso que a gente busca. Não se esqueça, nós estamos aqui no podcast Falando a Sua Língua, dentro do nosso vertical de educação, de formação, que é o Open School. Então eu queria trazer nosso convidado, que vai nos brindar aí com as próximas horas, com as suas palavras, com seus ensinamentos. Nosso amigo aqui, professor Alexandre Hashimoto. E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Gustavo, primeiramente pelo convite. Vai ser um prazer aí estar trocando experiências, né? A gente está falando de educador para educador, bom, o que eu puder compartilhar com o público vai ser maravilhoso aí. Tenho certeza que sim. Bom, Alexandre, eu costumo dizer que as pessoas que passam por aqui deixam sempre um aprendizado e você veio entregar um conteúdo para a gente antes daquilo que a gente espera. Me chamou muita atenção, né, uma atividade, dentre as várias atividades que você está fazendo, que daqui a pouco você vai me falar um pouquinho, mas eu queria conhecer um pouco mais do Alexandre, né? Quem é o Alexandre? O que o Alexandre faz? Como é que ele começou a carreira? Fala um pouquinho pra gente, Alexandre. Vamos lá, primeiramente, né, deixa eu explicar o Hashimoto, né, que muita gente me pergunta, mas onde é que tá o japonês? Não deveria estar japonês, né? Tava até brincando aqui antes, né, nos bastidores, que eu sou uma mistura aí meio diferente entre... meu pai é filho de japonês, eu sou também, por parte de mãe, descendente de pernambucanos, com muito orgulho. Graças a Deus. E hoje, na verdade, né, tô com 37 anos, tenho alguns anos de estrada. A minha formação é toda em administração, né, então cursei lá a faculdade de administração de empresas, diferente da brincadeira que é tradicional até hoje, né, que dizem que quem não sabe o que fazer vai fazer administração. E graças a Deus sempre tive essa certeza, né? Sempre gostei muito dessa questão do planejamento, Claro. da gestão e principalmente do viés da liderança, né? Acho que isso vem muito lá do tempo de esporte, de futebol. Eu sempre gostei dessa coisa de ser o capitão e tudo mais. Então, desenvolvi minha carreira ao longo dessa história toda aí de gestão de negócios, né? Fiz pós-graduação e atuei, costumo dizer que me aposentei da vida CLT, né? E sigo hoje com algumas outras vertentes de atuação, mas hoje a minha atuação foi sempre nessa área de gestão, né? Desde a formação até a vida inteira aí. Tá. Hoje, Alexandre, assim, você já tocou num ponto bem bacana, né? Eu acho que eu vou começar por aí, para a gente poder conversar. Essa questão da transição de carreira, né? Nós estamos num momento bastante interessante no Brasil, né? Temos um fenômeno mundial aí onde as pessoas estão saindo dos trabalhos formais, né? Para poder empreender, para poder acreditar, que é uma outra pauta que a gente vai conversar com você na sequência. Mas eu queria falar para você assim, quando você tomou essa decisão, né? Lógico, para você tem uma série de variáveis, você deve ter pensado muito, avaliado o cenário, o risco, etc. Até porque você é um cara da gestão. Quem está nos assistindo que quer começar a pensar nisso, qual é a dica? Olha, Gustavo, isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque pegando até o gancho da sua fala, a gente está vivendo um momento, não sei se o pessoal está acompanhando, que se fala muito da tal da demissão silenciosa, É isso né? aí, Que tem um grande volume de profissionais que estão cada vez mais insatisfeitos com as suas atuações aí, naquilo que também o pessoal gosta muito de chamar de corrida dos ratos, né? Que você fica ali correndo das 8 às 5 atrás de um salário, enfim. E tem muita gente hoje buscando atuar com aquilo que realmente gosta, com aquilo que se identifica e que acha que pode entregar um resultado melhor, né? E ter uma satisfação maior. Eu, na verdade, a primeira empresa, hoje eu sou um empreendedor 24/7, né? Perfeito. Digamos assim. Sua empresa está aberta. Sua empresa é você, sua imagem é você. Só que o primeiro negócio que eu imaginei ter, que eu gostaria de ter, foi lá com os meus 16, 17 anos, né? No auge lá do rock and roll e tudo mais. Olha. E aí, só que de lá pra cá, eu fui meio que deixando a vida me levar, né? Até brinco muito nas minhas aulas que essa questão do deixa a vida me levar só é legal na música do Zeca Pagodinho. Mas a gente, na medida do possível, tem que tomar as rédeas da nossa vida e para onde a gente pelo menos deseja ir, né? Perfeito. E aí, em plena pandemia, eu resolvi tomar a decisão que eu já vinha protelando há muito tempo, que era me aposentar da vida corporativa, então desenvolvi... Cara, primeira vez que eu ouço isso, eu quero que você me explique isso.
Essa aposentadoria da vida corporativa. Eu já ouvi o pessoal falar que muda de fase, troca de cena, né, toma decisão. Agora, essa aposentadoria da vida executiva é a primeira vez, mas vai lá. O pessoal Red Hunter gosta de chamar de transição de carreira, né? Essas coisas, né? Uhum. Mas na verdade, assim, eu desenvolvi a minha carreira majoritariamente no segmento de saúde. Então, dentro de saúde, atuei com vários subsistemas, desde emergência, SAMU, psiquiatria, principalmente hospitalar. E eu encerrei a minha carreira, eu costumo dizer que eu encerrei porque eu realmente deixei de ser um administrador na ponta de uma instituição, de um projeto, para me dedicar a outras atividades, né? Encerrei minha carreira como diretor-geral de um hospital no Sul, de mais de 200 leitos. E muita gente me questionou, né? Principalmente os mais próximos. Você é maluco? Tem tanta gente que chega, que briga para chegar nesse posto e aí você vai parar? Porque, na verdade, eu entendi, Gustavo, que eu precisava seguir um propósito. Né? E eu passei muito tempo buscando qual que era o propósito. Né? Depois a gente até pode falar um pouquinho mais disso. Vamos falar. Até porque eu entendo que todos nós, em maior ou menor escala, aquilo que a gente faz traz um impacto. Né? E eu, como administrador de uma instituição, de um projeto em si, eu sentia que eu entregava o melhor que eu podia entregar, os melhores resultados dentro do que estava planejado e tudo mais para os nossos clientes. Era um hospital SUS, filantrópico, na verdade. Legal. Só que eu entendia que aquele conhecimento que eu amealhei ao longo da minha carreira, as vontades que eu tinha, né, os projetos que eu tinha, eles podiam fazer impacto sobre mais pessoas, sobre mais instituições. Então eu resolvi, em plena pandemia, né, quando muita gente brigou realmente para não perder o seu emprego, eu resolvi seguir aquilo que eu gostaria desde lá dos meus 17 anos. Quanto tempo, Alexandre, você demorou para amadurecer essa ideia? Eu diria que, olha, eu cometi um erro que eu digo para as pessoas não cometerem, né? Que é procurar o momento ideal. E eu levei, digamos, Gustavo, 10 anos para entender que esse momento ideal é quando você está preparado tecnicamente e quando você toma coragem para tomar uma decisão drástica. Legal, né? Que é renunciar a algumas coisas, principalmente a uma estabilidade, e muitas vezes a status que uma posição, que um salário te traz, para que você realmente siga em busca daquilo que você acha que vai fazer com que você realmente construa o teu legado aqui. Tá. Quando a gente fala legado, essa palavra ela é um pouquinho forte, né? Muita gente imagina, nossa, eu tenho que montar uma empresa multinacional, eu tenho que... O dia que eu morrer, as pessoas têm que lembrar de mim, tem que ir 1 milhão de pessoas no meu funeral. Não. O seu legado é aquilo que você fez primeiro para melhorar o teu círculo mais próximo, aquilo que estava ao teu alcance. Né? Então, com aquilo que eu sei fazer, o que eu posso construir para melhorar essa esfera de influência que eu tenho. Né? Então, eu digo que eu demorei 10 anos procurando esse momento e 1 mês para tomar uma decisão. Bom, é um tempo significativo. Né? Para você fazer esse caminho, obviamente que você já tinha a ideia da decisão, mas talvez não tivesse tão claro o que você fosse fazer. Acho que aí entra um pouquinho do insight, do propósito, etc, etc. Quando virou a chave, qual é o primeiro susto, cara? Qual é o primeiro pensamento? Assim, tô saindo disso daqui, onde eu tenho um nome, tenho uma segurança, é uma carreira, né? Como o pessoal coloca para você que você tá num lugar onde muitos desejam, né? Mas poucos sabem o preço que se paga. Sim. Não é verdade? De Sim. renúncia, de tudo isso. Sem dúvida. Né? Mas e aí? Virou a chave. Como começar? Por onde começar? O que você já tinha pronto? O que faltava aprontar? Né? Tirou período sabático, não tirou período sabático, que tem muita gente que fala isso. Não, tem que fazer um período sabático de 3 meses para reciclar, para ficar legal. E aí? Olha, eu vou te dizer que falar um português claro, tá, Gustavo? Tudo depende do quão apertado está o seu sapato. Né? E aí vai de você ter a possibilidade de fazer o sabático, se puder, maravilha, né? Tem muita gente que vai em busca vai para Machu Picchu, vai fazer o caminho de Santiago de Compostela buscando o seu verdadeiro eu, quando na verdade ele nunca saiu daqui, né? E eu diria que a primeira coisa, né,
primeiro susto que você vai levar, principalmente quem ocupou funções diretivas, executivas, é que você é acostumado a ter alguém para resolver cada coisa. Se tem alguém no financeiro, se tem alguém no marketing, se tem alguém lá na manutenção, se tem alguém... Tá na lista do grupo, tá no telefone, tá no e-mail, né? E um belo dia, quando você resolve seguir carreira solo, você tem que entender que basicamente você é o conjunto daquelas pessoas todas agora. Você pode até ter uma equipe por trás, né? Dependendo do investimento que você começa e tudo mais. Mas a grande maioria leva um choque quando descobre que muitas vezes você passou uma carreira em posições altas, conhecendo gente importante, fazendo um negócio com gente importante, mas a partir do momento que você sai daquela organização, que o teu crachá deixou de existir, teu status ficou para trás e você tem que correr atrás de tudo sozinho. Cara, você tem que recomeçar. Isso foi fantástico. Fala pra mim, pessoal, bom, eu acho que vocês estão assistindo aí, estão tendo assim uma aula de transição de carreira, uma aula, né, de como proceder de uma forma segura para esse modelo de transição que você tem que construir, como o professor Alexandre coloca aqui, de acordo com o teu propósito, de acordo com aquilo que você entende que está ao seu alcance, né? Com muito pé no chão, né, Alexandre? E aí, assim, eu queria que você me falasse um pouquinho do efeito psicológico disso. Porque, assim, tem o efeito psicológico de deixar o lugar, as pessoas que você convive, uma série de conveniências, como você colocou, essa questão da respeitabilidade. E aí, assim, como a gente se prepara para isso, né? Então, assim, eu deixei essa questão da organização e hoje a organização sou eu. É engraçado essa pergunta sua, ela casa muito com... Essa semana eu tenho recebido muito contato de alguns mentorados, ex-mentorados, né, e clientes de consultoria, porque a primeira coisa que eu acho, né, acho não, eu acredito que a gente precisa estar preparado é entender que a nossa vida ela é uma montanha-russa, seja você um profissional de carteira assinada, seja você um empreendedor. Não tem estabilidade hoje. Por quê? A gente vive até o tal do mundo VUCA, né? Da incerteza, da volatilidade, por aí vai. Mas eu converso com muita gente e eu mesmo fiquei nessa situação de procurar um momento ideal de empreender. Então quando eu fizer o meu pé de meia aqui, eu acho que vai estar seguro para eu empreender. E na verdade, veio surgindo convite daqui, dali, rodei país inteiro e quando eu fui ver, putz, se eu não tomar uma decisão agora, eu não vai mais. Poderia ter passado da hora? Eu acho que a hora não passa, mas muitas vezes você vai olhar com uma certa resignação. Putz, o que eu estou vivendo hoje, eu poderia ter vivido lá atrás. E também tem a questão de momento de vida, né? Uma coisa é quando você é solteiro, você toma as decisões e as consequências acarretam só para ti. Outra coisa é quando você já constituiu família, que as decisões que você toma estão atreladas a um contexto familiar, por exemplo. Né? E aí eu diria, Gustavo, que é importante você estar preparado para esse contexto de gangorra. Por quê? Ora, quando eu sou um profissional de carteira assinada, tem um chefe, tem um horário para cumprir, né? E muitas vezes a gente tem um horário para entrar, mas nunca tem para sair. Né? É verdade. Quem vive na área de saúde, então, está cansado de saber disso. E vai ter momentos em que você vai estar hiper motivado para entregar o teu melhor, para ter aquela famosa visão de dono, né? Que a gente chama. E tem horas que você quer pular fora do barco, né? Falar, vou pedir minhas contas amanhã. E empreender é a mesma coisa. Eu conheço gente que tem um baita de um potencial empreendedor que trabalha dentro das empresas e que tem muito receio de sair, né, e tocar esse barco sozinho. E eu conheço gente que empreende, mas que nunca deixou de lado essa vontade da estabilidade. Ninguém quer cruzar essa ponte, né? E aí... Isso não tem uma zona de conforto aí, Alexandre? Exato. E você tem a zona de conforto dos dois lados, mas o mais importante é que quando você sabe que do lado de cá, empreendendo, você é muito mais você contra o mundo, digamos assim, né? Você não tem mais todo aquele exército de pessoas te apoiando, mas você tem que estar preparado para saber que no teu negócio, ora você vai estar muito bem, você vai estar na crista da onda, você vai estar vendendo, né? E tem horas que você vai passar por dificuldades, isso é normal de qualquer negócio, inclusive quando você é um empregado, a diferença que eu costumo dizer é, quando a coisa está indo mal aqui no teu negócio, você sabe que está indo mal. Numa empresa, e não tem nada errado com isso, muitas vezes você não sabe que a coisa está indo mal.
Eu já trabalhei em empresas em que eu me arrependi de ter entrado, que me parecia uma ótima oportunidade, mas que depois de 3, 4 meses eu entendi onde eu tinha me colocado, Uhum. né? Então, quando a gente se prepara para entender que a vida hoje, e ainda mais no contexto que a gente vive de mundo, né? Nós falamos aqui do tal do mundo VUCA, Uhum. que não existe mais certeza. Antigamente as pessoas passavam, né, os nossos pais, bisavós, eles praticamente construíram a carreira em 1, 2, 3 empresas no máximo. Né? E hoje tem estudos que dizem que essa geração agora mais nova, né, dos nascidos de 2000 para cá, vão exercer pelo menos 30 ocupações antes de se aposentar. Uhum. Se aposentar, né? Uhum. E se aposentar, considerando que a gente tem aí também a tal da economia gig, né? Isso, então. Então, esse é um ponto importante. Né, de você também entender que a partir do momento que você deixa de ser o chefe, ou mesmo qualquer nível que você saia da tua organização, que você vai deixar para trás uma estrutura, que você vai deixar para trás uma, abre aspas, uma estabilidade, né, porque é uma falsa estabilidade também, digamos assim. Na verdade, você contribui com o teu esforço para que a estabilidade aconteça. É isso. Sim. E a partir daí, você tem que estar preparado para esses altos e baixos. Legal. Né? E hoje até inclusive falei com algumas pessoas, né, que vieram com essas questões. Mas Alexandre, me apareceu uma oportunidade muito legal. E aí eu coloco a minha experiência. Né? Eu sou suspeito para falar porque eu tenho empreendedorismo como propósito, então eu tenho que puxar sempre a sardinha pro lado do empreendedorismo, mas óbvio que cada um sabe, né, qual é o ponto onde deve a sua necessidade flexionar ou não. Né? E aí, trazendo a minha experiência, muitas vezes eu protelei essa minha vontade de empreender baseada em oportunidades que na verdade eram boas oportunidades, né? Cargos muito bons, projetos muito legais que eu pude desenvolver com autonomia e tudo mais, né? Mas que depois, quando você para olhar, na verdade você vê que eram sabotadores, eram testes para realmente entender se você estava preparado para seguir o caminho que você tem que seguir, que você gostaria de seguir, ou não. Né? Então eu tomo muito cuidado, eu falo muito, toma cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes aquilo que te parece que vai te trazer, putz, um baita de um salário, talvez eu nunca tive esse salário que estão me oferecendo agora, mas aquilo é o que vai te tirar de outro caminho. Né? Principalmente para quem já empreende e pensa em voltar para a vida CLT. E não tem nada errado, mas a questão é, você vai encontrar empreendedores que têm um baita potencial para construir coisas muito grandes, né? E que deixam isso de lado em função desses ouro de tolo que aparecem. E tem gente que realmente não está disposto a pagar o preço, né? Que você até falou da questão do grau de renúncia, isso. Do abrir mão da zona de conforto. Isso. O que eu queria te perguntar, aí, você com muita energia tomou a decisão e você falou 2 vezes aqui sobre a questão do propósito, né? Já vi que é uma questão que tem aí um peso grande para essa decisão e é um motivador para você, né? Então, onde entrou, né, o propósito como elemento de decisão, como um ponto de equilíbrio, né? Onde você descobriu esse propósito? Como é que foi isso, cara? Vamos lá. Eu até comentei aqui antes, né, que a primeira ideia de negócio que eu tive foi lá com os meus 16, 17 anos, né, aquela rebeldia toda. Mas eu costumo dizer que... Agora conta a história toda, fala do rock. Na verdade, né, rock and roll e tal. Então, a primeira ideia de negócio que eu tive foi montar um bar de rock, né, para fazer shows e tudo mais. Então, naquele dia que me bateu o estalo, eu juro pra você que eu cruzei a madrugada fazendo meu primeiro... Nem sabia que aquilo se chamava plano de negócio. E ali, como é que seria o nome, quantas pessoas, o que teria e tudo mais. No dia seguinte, já fui procurar o Sebrae. Primeira vez que eu entrei no Sebrae, eu tinha 16 anos, eu acho. Olha que interessante. Né? Só que aí entra a questão que eu comentei contigo do teste, né? E do quão firme você tá a partir do momento que você identifica o teu propósito. Hoje, eu entendo que o empreendedorismo e a sustentabilidade são as 2 grandes diretrizes da minha atuação profissional e pessoal também. Sim. Né? Porque eu acho que não existe o Alexandre, o Gustavo profissional, né? Independente da organização na qual atua, e saiu dali é outra pessoa. Sim, né? As sim. coisas, existe uma simbiose aí.
Mas o que eu costumo dizer, embora hajam outras definições mais complexas, eu entendo que propósito, seja na tua vida pessoal ou profissional, é quando você identifica uma causa com a qual você se sensibiliza, você tem interesse em apoiar, que aquilo de alguma maneira te afeta, e a partir daí você usa as tuas habilidades, o teu tempo e a tua energia para de alguma maneira melhorar o mundo a partir daí, né? E o meu propósito, ele sempre esteve ali me rondando e, como eu falei, eu demorei 10 anos para entender que enquanto eu insistisse em não construir uma carreira, uma vida, uma atuação profissional ligada diretamente a esse propósito, eu não conseguiria alcançar aquilo que eu chamo de felicidade. Felicidade autêntica. Né? Felicidade, cada um tem o seu conceito, sim. né? A minha estava diretamente ligada a essa atuação. Por isso... Mas o teu propósito, então, eu posso dizer que é você contribuir para o sucesso das pessoas, disseminar conhecimento, é isso. Gerar desenvolvimento, uma questão de um raciocínio mais crítico, mais lógico na vida das pessoas, é isso. Eu poderia dizer que o meu propósito, que eu levei um tempo para identificar... agora eu quero saber qual é o propósito. É realmente... Às vezes esse termo banalizou um pouco, mas eu gosto de dizer que realmente é empoderar pessoas por meio do empreendedorismo como um viés de carreira, como um viés de realização. Tanto é que uma das minhas empresas se chama Alexandre Hashimoto Aceleração de Pessoas e Negócios, né? Porque negócios são feitos de pessoas ainda. Se não acelerar né? A pessoa, o negócio fica para trás. Exato. Né? E a partir desse contexto do empreendedorismo, ajudar a construir negócios, né, com sustentabilidade. Embora a gente pense muito em sustentabilidade como meio ambiente, sustentabilidade são negócios que são capazes de existir por um longo período de tempo. O equilíbrio, né? O contínuo das Exato, coisas, né? né? E que ao mesmo tempo que geram lucro, que geram retorno, eles também são capazes de melhorar a sociedade como um todo, por meio do impacto ambiental, da responsabilidade social e tudo mais. Bom, já que você está entrando nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje a gente, de cada 10 posts que a gente tem aí no Instagram, a gente fala de ESG, né? Bom, o ESG, alguém chegou e juntou tudo isso, porque não é novo, né? O ESG já existe há muito tempo, só que, né, são práticas que agora as empresas, como foi o compliance, como é a LGPD, como é a integridade, etc. E aí tem muitas místicas, né, Alexandre? Assim, uma delas é... eu trabalho numa empresa pequena, não consigo me preocupar com uma iniciativa como o ESG, né? E aí você fala de coisas legais, cara, de partilha, de sociedade e tal. Como que a gente poderia influenciar essa pessoa que está nos assistindo agora, que está pensando, motivada pela sua fala de abrir um negócio, de já abrir pensando num viés desse de sustentabilidade, de meio ambiente, de empreendedorismo? Como é que a gente pode pensar em motivar esse cara? Legal. Bom, Gustavo, eu nessa minha missão, nessa minha cruzada, nessa minha caminhada, né? Eu comecei, para quem não sabe, a falar de sustentabilidade lá no longínquo 2009. Não queria entregar a minha idade, mas enfim, né? E eu comecei num cenário que era muito inóspito para isso, que era o SUS. Sim. Né? Então, falar de sustentabilidade dentro do SUS em 2009, né? Muitas vezes as pessoas, quando eu lancei essa até uma das das minhas meninas dos olhos dentro da minha trajetória, é ter sido responsável pelo desenvolvimento do projeto do primeiro setor de sustentabilidade corporativa dentro de um hospital público aqui no Brasil. Que legal. Né? Lá em 2009, no Hospital Municipal de Cubatão, que até que virou livro aí, enfim, foi apresentado em vários lugares. Né? E coincidentemente foi a minha primeira empresa, né? Coincidentemente. E aí eu falo, mas eu era empregado, como é que você empreende? Empreender não é um CNPJ, empreender é você juntar tuas habilidades com um problema, uma oportunidade que você identifica e fazer algo com aquilo, né? E eu criei um novo setor dentro da minha empresa lá, naquele momento, daquele hospital. Que legal. E eu tento levar essa fala da sustentabilidade em todos os lugares que eu passo, né? Hoje, graças a Deus, dou aula em várias instituições universitárias, dentro do próprio Sebrae, além dos meus treinamentos particulares. E a primeira coisa que eu falo é que todos nós temos um impacto no mundo. O Gustavo como pessoa física, o Alexandre, todos nós temos aí um impacto, né? O que a gente chama de pegada de carbono, né? A gente consome vestuário, a gente consome comida, a gente consome água, luz, transporte,
né? Então a gente deixa um rastro, uma pegada aqui no planeta que causa tudo isso que a gente está consequência, vivendo, né? Esse inverno em setembro. Tudo isso que a gente está vivendo, né? Essa coisa doida que aí é o que a gente fala, né? Por mais que se faça uso político também dessa questão de mudança climática, a gente fala de ciência, né? E as ciências, as maiores mentes do mundo, apontam que a gente vive um momento muito complicado na nossa existência por conta de todo o impacto ambiental, enfim, né? E hoje eu digo que desde uma multinacional com 200 mil, 300 mil funcionários ao redor do mundo, até um carrinho de churros ou de cachorro-quente, tem o seu impacto ambiental, tem o seu impacto social e tem o seu impacto financeiro. Muitas vezes é que nem a gente viu a questão da pandemia, né? O que era essencial e o que não é, né? Aquilo que de repente não é essencial para o coletivo é essencial para o sustento da minha família. Sim. Então, sustentabilidade é a capacidade que a gente tem de se sustentar, de a gente se manter de pé, né? Num momento de crise como esse que a gente viveu nos últimos 2 anos, né? Perfeito. Que infelizmente quase 2 milhões de empresas aí no Brasil não conseguiram. Né? Então, a primeira coisa, você que está pensando em abrir um negócio, imagina qual é o impacto que você tem. Não precisa pensar no mundo como um todo. Pensa ali na tua comunidade. Se eu abrir um carrinho de churros aqui e ficar na esquina da minha rua, né? Qual é o impacto que isso traz para o meu bairro? O quanto que o meu churros ele traz de felicidade, que ele melhora a vida das pessoas que estão ali no meu entorno. As pessoas vão lá, vão se reunir em torno do carrinho, você vai diversificar o produto, você vai construir uma clientela, enfim, tem uma série de relações aí que são construídas e tem seus impactos, é isso? Sem dúvida nenhuma. Então, o tal do ESG, né? Eu falo tal do ESG porque pessoal, os colegas da área até ficam um pouco fica bravo, né? O pessoal fica bravo. Porque eu digo que ESG, na verdade, é uma nova roupagem para aquilo que não está sendo feito. Né? Você pegar diversas pesquisas de revistas de negócios, de publicações renomadas, com entrevistas com CEOs de empresa, todo mundo fala que a sustentabilidade, que agora o ESG, né, é uma prioridade, mas do discurso para a prática, a gente vê algo muito distinto. Né? Então, eu gosto de falar sustentabilidade, né? Eu sou adepto da antiga escola, mas é aquilo. A linha é essa. Serve para qualquer tipo de negócio, para qualquer porte, para qualquer localização, porque todos nós temos esse impacto. Bom, e aí vamos pensar numa questão assim, você falou muito da pandemia, né? A gente está acompanhando com muita atenção isso. E você falou da questão dos seus mentorados, né? O programa de mentoria, né? Qual é o perfil hoje, né, do pessoal que chega para receber mentoria do Alexandre? Assim, é um pessoal que é mais sênior, é um pessoal que, por exemplo, está entrando aí nesse viés de transição de carreira, que o cara sai da empresa com um recurso e quer obter uma orientação, um norte. Qual é o perfil do teu público hoje, dos teus mentorandos? Legal. Hoje a grande maioria, Gustavo, do público é o pequeno empreendedor, o micro e pequeno empreendedor, porque realmente eu tenho até, obviamente pela experiência de mais de 15 anos trabalhando com planejamento e gestão, eu tenho condições de atender público sênior, como também atendo, mas majoritariamente eu preferi focar minha atuação no micro e no pequeno, que são os que têm maior dificuldade. Perfeito. Aí volta de novo. E aí é uma outra pergunta que eu vou te fazer, rapidinho, aí você já volta nisso. A economia brasileira depende do pequeno e do médio? Sem dúvida. A micro e pequena empresa, ela gera mais de 90% dos empregos no Brasil. Por mais que a gente pense nas multinacionais, obviamente tem o seu peso, tem a sua relevância com os impostos, com também um volume grande de empregos, mas a massa salarial e a massa de empregos está na micro e na pequena empresa. Tá, né? Só chega um pouquinho mais perto aí, beleza. E aí eu queria te perguntar outra coisa também. A base da pirâmide é um mercado atrativo? Porque a gente tem essa questão, né, de trabalhar não só para a pequena e para a média, para o microempresário, mas para as pessoas também de baixa renda, né, que querem ascender, de fazer produto, de ter aquela ideia. Hoje eu vi um vídeo muito interessante falando da história do bolo de pote, né, que todo mundo, tem muita gente que ainda critica essa questão, mas a pessoa foi lá, teve iniciativa, construiu,
fez a marca dela, se dedicou, é o melhor que ela sabe fazer e ela está fazendo aquilo ali, está se desenvolvendo, né? Você acredita que a questão da base da pirâmide também é um centro de oportunidade? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, isso fez parte da minha tese de doutorado, onde, na verdade, o mote é, né, como a sustentabilidade e o empreendedorismo podem servir como motores de transformação social em regiões de periferia. Legal. Né? Esse é o meu trabalho de doutorado. E dentro desse trabalho de pesquisa que a gente desenvolve, a gente levantou vários dados aí sobre a economia das periferias, né? E hoje, somando o total de pessoas que moram nas favelas e periferias, porque existem dois conceitos diferentes, né? Uhum. A periferia é tudo que é, de certa maneira, afastado do centro, né? E as favelas ainda são uma condição um pouquinho pior, né? E somando os habitantes que moram nessas regiões, nós temos uma economia maior do que 13 dos estados que a gente tem no Brasil. Né, que se fala muito hoje de enxergar a periferia não como carência, mas como potência. Né? Se a gente voltar lá na história da administração, né, e tudo mais, falar do Rancharan, do grande guru indiano, Sim. Ele tem um livro que me ensinou muito, né, que é A Riqueza na Base da Pirâmide, que mostra vários modelos de negócio que foram criados, né, em países como China, como Índia, como México. Tem inclusive tem a questão do case das Casas Bahia. O case das Casas Bahia, perfeito. Né? E hoje, na verdade, muitas marcas não atendem ou não se interessam em atender o cliente de baixa renda, né, da periferia, por não saber como lidar, por preconceito. E quando a gente está falando de algumas marcas de luxo, inclusive, né, por não querer que esse público utilize os seus produtos. Legal. Aí agora você chegou no ponto que eu queria, que juntou o perfil e aí esse cara, por exemplo, vem trazer essa oportunidade de fazer uma mentoria. Como é que se dá isso aí? A principal coisa que eu tento fazer na minha mentoria... É um programa? Oi? É um programa. Sim, ele é variável. Eu tenho programas de mentoria que são de grupos, né, onde a gente reúne empreendedores que podem ser de um mesmo segmento ou de diversos segmentos. Sim. A gente tem existe um esqueleto, né, de conteúdo que você precisa passar, que é comum a todo mundo. E a partir dali a gente vai trabalhando as necessidades individuais. Tá. Um ponto importante para quem também tá assistindo, né, é entender que mentoria é diferente de consultoria. Um primeiro ponto é importante, porque muita gente chega para a mentoria achando que, na verdade, você tem resposta para todos os problemas que ela enfrenta. Ah, mas Alexandre, eu não estou vendendo muito bem no meu negócio. Tá, mas como é que você vende? Então, a grande diferença entre mentoria e consultoria é que numa consultoria eu vou estudar o seu problema, a sua oportunidade, a tua empresa, o teu mercado e vou te oferecer uma solução. Se você vai fazer ou não, obviamente, depende de você. Já como mentor, o meu papel é, usando a minha experiência, né, aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu tenho de conexões, é fazer com que a solução saia da cabeça do empreendedor. Você aprenda a pensar por si só e chegar na solução. Eu costumo dizer que a mentoria é uma provocação. É isso? Exatamente. Você me aprova? Exatamente. Se eu usar esse conceito? Exatamente. Né? E dentro dessa provocação que eu tento fazer ao longo desses encontros com os meus mentorados, seja em grupo, seja individual, é fazer com que ele pense diferente. Tá. Se você pega, por exemplo, né, também trabalhei isso muito dentro da minha tese de doutorado. Se você pegar o empreendedor da periferia, quando você fala dos homens, normalmente ele pensa em abrir um botequinho ali, né, ele pensa em abrir uma barbearia. Quando você fala da mulher, normalmente, tá? Ela pensa em abrir um salão de manicure, um salão de beleza, uma loja de roupa. Uma doceria. Exato, uma doceria. E tem muito pouca gente falando, por exemplo, em construir startup dentro da periferia, dentro da favela. Porque a pessoa não sabe o que é escalabilidade. Né? Ela não sabe prototipar, não sabe o que é fazer. Ela não sabe o que é um MVP. Porque aquilo não foi ensinado na escola, que é um grande defeito nosso, né? O problema da educação é crônico no Brasil, e você como educador sabe disso tão bem quanto eu. Mas é um contexto diferente, né? Até falo, o empreendedorismo lá em Paraisópolis é diferente do empreendedorismo da Faria Lima. A gente está falando... Isso por causa do acesso? Do acesso da informação? A gente está falando do ambiente de formação do empreendedor. Sim. Né? Porque, obviamente, ele já, nas periferias, ele já nasce e cresce com uma limitação de recursos. Tanto recursos financeiros como recursos intelectuais. Tá.
A rede de contatos, né, o ambiente que circunda uma pessoa, ela influencia demais o desenvolvimento. Perfeito. Tanto é que existem estudos, né, que foram feitos nos Estados Unidos e Europa, que o simples fato de você nascer numa região periférica, ela te tira pelo menos em 30% a chance de você conseguir enriquecer. Por conta de tudo isso. Do né? afastamento, da dificuldade, das barreiras, Da formação, né? da rede de contatos, do ambiente, dos ambientes os quais você circula. Né? É diferente você chegar, por exemplo, num bar na periferia, onde o assunto, se a gente pegar essa semana que nós estamos, aí provavelmente o assunto vai ser política, né? Sim, não pode ser diferente, né? Depois de tudo que está acontecendo e perto do que vai acontecer. Mas dali uma semana volta a ser o futebol. Com certeza. Né? Volta a ser o futebol. E diferente, por exemplo, quando você está num círculo de pessoas que tem uma condição econômica diferente, mais avantajada, onde o pessoal está discutindo os investimentos na bolsa, né? E tudo mais. Sim. Oportunidade de negócio. Exato. Né? Bom, eu ia te perguntar uma coisa que, assim, acho que você deu uma margem bem importante para isso. Quando a gente fala dessa questão do crescimento, né? E aí você falou das oportunidades, da questão de barreiras, etc. E aí tem uma questão que é uma deficiência histórica. Né? Tem determinadas coisas no Brasil que não se discutem até determinada idade, nível intelectual, social, por exemplo. Pra gente isso está muito mais claro que a gente está no meio universitário, um meio acadêmico, de pesquisa, de ciência, né? de construção. Você não acha que essa cultura... E aí, assim, eu estou falando da cultura de startup, né? Da cultura empreendedora, da cultura de você se desinstalar. Da mesma forma como o pessoal fala hoje da Libras, que tem que ter na escola desde cedo, da mesma forma como fala da questão da acessibilidade, essa questão da cultura empreendedora não deveria estar no nascedouro, cara? Você despertar isso para a criança já? Porque assim, a gente fala economia. Economia você fala da educação financeira infantil, né? Método de recompensa, etc, etc. Até esses dias publiquei aí uma nota no UOL, né, por causa dessa questão da educação financeira infantil e tudo mais. Só que eu não vejo ninguém trazer isso do ponto de vista de negócio, empreendedorismo, despertar essa consciência o quanto antes. O que você acha disso, Alexandre? Nós vivemos aí um problema que tem mais ou menos 522 anos de idade, eu acho, né? Desde que foi descoberto. Desde que a gente leva o nome que a gente leva, como país, a gente tem esse problema. Por quê? Até dentro desse trabalho da tese, né? Eu pesquisei a questão da BNCC, né? Da Base Nacional Curricular aí, né? E a gente vê, quando você procura realmente quais são as atividades diretamente ligadas à formação da criança, do adolescente, né? Diretamente ligada a empreendedorismo, à educação ambiental, você vê que é nulo. São praticamente atividades eletivas que são propostas. E quando você avalia a formação dos professores para ensinar empreendedorismo para uma criança, ela é muito vaga, porque simplesmente alguém chega lá e diz: professor Gustavo, amanhã você tem que ensinar empreendedorismo para sua turma. Mas quem me ensinou empreendedorismo, senhor? Na base eu já não tenho essa formação. E esse problema, se você for avaliar, Gustavo, ela segue do jardim de infância até a própria universidade. Você pega aí universidades, cursos de administração... que não tem nem isso. Que muitas vezes não tem empreendedorismo na base. Perfeito. Ou seja, o grande problema é que muitas vezes eu não estou formando nem um ótimo funcionário, nem um ótimo gestor, e nem um líder, possível empreendedorismo ou um líder. Né? A minha formação ela é falha. É óbvio que a gente vai chegar. E aí, eu também ministrando aulas em pós-graduação, você vê que às vezes existe uma lacuna daquilo que se esperava de um aluno de pós-graduação, né? Mas é óbvio, é fruto de uma formação deficitária que vem desde lá da base. Sim. Na verdade, ele recupera um pouco na pós aquilo que ele teve de deficiência na graduação, né? Exato. E com essa questão que você trouxe, foi muito bem levantada, a gente tem aquele ditado popular, né? O burro velho, ele tem mais dificuldade de andar. A gente tem que apostar, obviamente, nas gerações
mais novas. Não que a gente tenha que esquecer Tá. aqui nós, né? Eu, você, os nossos pais, enfim. Mas a gente tem que trabalhar na base, porque é esse pessoal que vem amanhã e que tem a capacidade de mudar aquilo que a gente vem fazendo hoje, né? Hoje o discurso sobre sustentabilidade, sobre empreendedorismo é muito diferente daquilo que existia há 10 anos atrás. Uhum. A gente vive uma geração também, né? Que é a geração... A gente tem a geração Z, tem os millennials, agora tem... Alguns antropólogos defendem a geração alfa, né? Que são os que já nasceram conectados aí 100% na internet. E esse pessoal não tem a paciência que... Olha, o Gustavo, para ele chegar na presidência da empresa, ele tem que esperar, passar por todos os cargos e aquilo ali, vai 20, 30 anos. Esse pessoal não tem essa paciência. Eles não conseguem ficar nem 3 semanas na empresa, né? Tem uma rotatividade, um turnover tão alto hoje, né? Por conta disso, né? E a gente vive um contexto de mundo hoje, né? Que é o que a gente vai chamar de nova economia, que vem atrelado a isso, a transformação digital, a inserção da tecnologia cada vez mais visível, né, no mercado de trabalho, onde realmente não tem emprego como a gente conhecia até tempos atrás para todo mundo, para 8 bilhões de pessoas. Que nós já Mas hoje, na verdade, assim, a gente não disputa mais emprego, a gente disputa a sobrevivência, não é isso? Exato. Que é garantir a sobrevivência, mas de uma maneira sustentável, é isso. Exato, né? E aí tem esse... O emprego vai acabar, Alexandre? Como a gente... Tá em extinção? Como a gente conhece, sim. Né? A minha aposta é que sim. E aí é onde eu entro até para dar mais uma cutucada no pessoal com quem eu interajo. Empreendedorismo, muitas vezes o pessoal hoje ainda enxerga como uma possibilidade ou de renda complementar ou o que é infelizmente o grande contexto do empreendedor brasileiro médio. Tá. O empreendedor brasileiro médio, ele empreende por necessidade. Trabalhava lá... É o plano B, né? Às vezes era o B que se tornou A. Né? Então trabalhava ali na empresa XPTO, um belo dia ela achou que não precisava mais dos meus serviços e aquele salário, aqueles benefícios que eu tinha, eles cessaram. Sim. Só que as minhas contas em casa não cessam. Então eu tenho que fazer alguma coisa para gerar renda. Né? Num contexto normal, uma recolocação leva em média 6 meses, dependendo do teu volume de network, da tua qualificação e tudo mais. Né? Só que durante 6 meses, a grande maioria dos brasileiros não tem a tal da reserva de emergência. Verdade. Né? Então eu tenho que empreender, e quando eu empreendo por necessidade, é o pior dos mundos. Porque normalmente eu não tenho muito recurso para investir, eu não tenho tempo para perder, eu tenho uma bala só. Né? Eu quebro logo, né? Eu só tenho uma bala. Se eu errar esse tiro, isso explica, o que eu faço? Isso explica também essa questão da falta de sucesso, né? Da quebra precoce, né? De quem vai empreender sem estrutura. Né? Bom, aí eu queria colocar uma coisa, que aí é um ponto importante para a nossa conversa. Você falou dos mentorandos, você falou de cenário, você falou dessa questão toda da trajetória e da possibilidade de construir um legado diferente, com essa intersecção aí cultural sobre empreendedorismo. E você falou da questão política que se avizinha agora, essa semana. E logo, logo a gente tem eleição, Copa do Mundo e o ano que vem. E você tem um programa para 2023. Eu queria que você explicasse para a gente no que consiste isso, que tipo de preparo e como é que as pessoas fazem para te acessar, para participar desse momento com você. Bom, eu costumo dizer, né, Gustavo, que esse último trimestre tem muita gente que já enxerga como um período de férias prolongados. E tem muita gente que vai fazer deste momento o melhor ano aí, melhor final de ano dos últimos da vida, provavelmente. Né? Por quê? Para quem trabalha com setores correlatos à eleição, gráfica, publicidade digital e tudo mais, teve aí um período muito importante. Bacana. Ainda tem ainda um respiro, porque a gente tem um segundo turno em alguns casos. Tem Copa do Mundo também, né? E a nossa economia, por mais que ela esteja combalida já há algum tempo, né? E a gente vive um momento bem complicado. Eu estava tendo um outro compromisso antes de vir para cá e estava conversando com um empresário. Sim. Estava comentando lá da dificuldade de financiamento dos sistemas de energia solar que ele vende, né? Porque a gente está com a taxa de juros elevada, o que encarece o crédito, né? E dificulta o acesso. Problema de material, né? Fornecimento de material. A inflação está corroendo o poder de compra da população, né? Sim. Então... Quem vai no mercado todos os meses vê isso na prática, né? E a gente tem também em paralelo, também como resultado já
de uma fraca educação financeira e piorada pela questão da pandemia, das famílias brasileiras cada vez mais endividadas. Né? Só que a gente vive também um momento de recuperação. 2019 a gente teve um resultado ainda bom, né, em termos de final de ano, de Natal principalmente. 20 foi aquele desastre que a gente viveu, o ano mais agudo de pandemia. 21 foi um final de ano de recuperação em relação a 2020. E agora, 2022, a gente vive a expectativa de voltar aos níveis de 2019. Então, vai ser, por mais que o cenário ainda esteja ruim, é um cenário de crescimento. De melhora. Né? E a gente tem pelo menos 5 datas muito importantes aí para todo empresário, principalmente para quem é do varejo, da prestação de serviços, né? Que são o Dia das Crianças agora. Né? A gente tem a Black Friday, a gente tem a Copa do Mundo, né? Que é um bônus fenomenal. Que foi deslocado, né? Já deveria ter passado até, né? Primeira vez na história que a Copa do Mundo acontece no final do ano. Né? Só que, obviamente, a Leila criou uma emenda de Black Friday com uma ponte entre Black Friday e Natal, né? Que todo mundo tem que estar atento, né? Para se preparar para esse momento. E a gente tem, obviamente, o Natal e o Réveillon. Né? Que são datas ainda importantes para a grande maioria dos empresários, né? E como eu diria que esse pessoal tem que se preparar, Gustavo? Existem 3 pontos aí. O primeiro deles é você realmente preparar o cenário para o show. Muita gente vai descobrir que precisa de mão de obra extra a uma semana do Natal. E aí não tem... Cara, ainda... Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu preciso fazer essa pergunta para você. Eu acho impressionante, todo ano tem reportagens sobre vagas extras que são geradas e não são preenchidas e tudo. É esse improviso que você está falando? Muito disso. É muito disso? Muito disso. Então, quando eu falo que o primeiro ponto de preparação para este último trimestre, né, é prever o show. É você preparar tudo, para que você possa estar concentrado 100% em aproveitar em fazer o resultado. Então você tem que planejar o teu estoque, você tem que ver a necessidade de mão de obra e não só de contratar, mas de capacitar. Sim. Muitas vezes eu tô vendo que eu preciso de braço, mas eu contrato qualquer braço. E aí não vai me trazer retorno. Sim. Né? Se eu tenho outros problemas, como endividamento, falta de capital de giro, o momento é agora. Na verdade, já deveria ter se preparado para isso, mas mesmo que se você não fez, tem que preparar isso agora. Né? Para que você entre em outubro, nessa reta final, focado 100% em fazer os teus resultados. Tá. O segundo ponto que eu costumo dizer que o pessoal tem que aproveitar, até falei isso numa aula fechada a semana passada para um público de ex-alunos, de mentorados, público da internet, que é um momento extremamente importante para você aprofundar o teu relacionamento com o cliente e melhorar a experiência do teu cliente contigo. Muita gente vai para a linha da promoção. Né? E quando eu faço promoção, meu concorrente ali do lado também está vendo. Ele vai e faz uma outra baixando mais o preço. Não fica uma coisa, não é mais do mesmo, cara? Todo mundo fazendo a mesma coisa e ninguém entrega nada? Exato. E o grande desafio é você desenvolver ações que façam o teu cliente interagir, participar do teu dia a dia. Tá. E aí eu vou trazer um exemplo de como materializar isso. Tem um cliente meu, foi mentorado meu, que ele é da área de bar e restaurante, né? Bar, empreendimento pequeno. E lá no bar dele, ele vende umas canequinhas lá, temáticas lá, né? Temática de bebida e tudo mais, bacana, aquelas coisas térmicas que o pessoal da universidade gosta bastante de levar para as festas. Né? E aí uma ideia que a gente chegou, né? Dele fazer uma edição limitada, né? Identificar quais são os meus clientes realmente VIP. Quais são os clientes que realmente não me trocam de jeito maneira? E essa questão do cliente VIP é uma das coisas que, infelizmente, o pessoal mais erroneamente banaliza. Né? De tratar todo mundo como VIP. Mais ou menos no Canvas, o que é o nosso parceiro-chave. Exato, também. Né? E aí a ideia que ele vai fazer agora ele vai criar uma série, né, dessas canequinhas limitadas, com o logo dele, bonitinho, com a temática de Copa do Mundo e com o nome de cada um desses 20 e 30 clientes principais dele que estão sempre lá, que não trocam ele pelo concorrente de jeito nenhum. Que legal. Né? Isso vai virar um kit, né, que ele vai entregar numa embalagem também totalmente estilizada, né, junto com uma cerveja lá. Artesanal. E uma mensagem lá escrita à mão,
né? Por ele mesmo. Sim. Voltou muito né? essa questão do manuscrito, né, cara? Que Exato. legal. E, obviamente, um texto dizendo, olha, você é um cliente especial para nós. E, obviamente, junto com esse kit vai uma tabela de jogos da Copa do Mundo. Então, tá aqui a sua primeira cerveja, tá aqui a sua canequinha personalizada. Venha brindar conosco nos jogos da seleção e tudo mais. É uma alternativa de baixo custo e de altíssimo impacto. Quantos bares fazem isso ao invés de simplesmente colocar um telão e bandeirolas do Brasil? Todo mundo faz isso, né, cara? Todo mundo bota telão, bota o som alto, as bandeiras, mas ninguém pensa na exclusividade. O cara quer ser exclusivo, né? Quer ter uma atenção diferente. É isso que você tá falando. Nessa minha cruzada, nessa minha caminhada, Gustavo, eu costumo dizer, né, conversando com todo mundo que eu converso, pesquisando as coisas que eu pesquiso, e eu leio desde bula de remédio até obituário. Até obituário e revista de fofoca, né? Uhum. Eu costumo dizer que todo negócio, independente se você tem aqui o teu carrinho de cachorro-quente ou se você tem a tua multinacional, todo negócio ele está ancorado naquilo que eu chamo de tripé do futuro. Onde a gente está falando de sustentabilidade, onde a gente está falando de transformação digital. Eu tenho uma barbearia. Eu preciso do cliente aqui na minha frente para eu cortar o cabelo dele. Legal. Mas a decisão de compra dele hoje é digital, com base no conteúdo que ele vê, com base nos fóruns que ele acessa e vê as opiniões dos teus clientes. Primeiro ele pesquisa no digital para ele poder vincular fisicamente. Mesmo os negócios mais tradicionais, hoje a decisão de compra começa no digital. Né? E o outro ponto que infelizmente muito pouca gente conhece, no meio do micro e do pequeno empreendedor, isso mesmo dentro de empresas grandes, que é a experiência do cliente. Sim. Que é a jornada que ele cumpre, desde o momento em que ele sente uma necessidade ou que ele tem um desejo, até o momento em que ele se torna aquilo que a gente chama de evangelizador. Né? Que ele vai defender a tua marca. Ele já está fidelizado, mas isso não basta. Sim. Ele vai recomendar você para outros e vai defender a tua marca. É um endosso, né? Ele vai endossando a marca. Exato. Então esse é o segundo pilar. Que legal, cara. E o terceiro e último ponto que a gente fala que você tem que estar atento nessa reta final de ano, você tem que estar com o olho aqui em 2022, eu tenho que aproveitar esse momento ao máximo possível, tenho que me preparar da melhor maneira possível, só que eu não posso deixar a minha marcha diminuir nesta virada de 22 para 23. A atração tem que continuar mesmo. Eu tô com um olho aqui em 2022, mas estou com outro em 2023 já planejando como é que vai ser os meus resultados, quais serão as minhas metas, quais vão ser as estratégias, como é que eu vou acompanhar esse planejamento. Porque muita gente vai até a primeira página, faz o planejamento e acha que aí vira bota na gaveta engavetamento estratégico. Legal. E na verdade você tem que acompanhar se aquilo está acontecendo ou não. Legal. E só quando você tem isso preparado que a gente consegue realmente manter a atração, como você usou muito bem o termo. E é isso que eu tento também, de alguma maneira, dentro desse programa de mentoria aqui. Eu tenho mentorias mais longas e tenho algumas mais de tiro curto. Sim. Né? Essa é o que eu estou trabalhando. Esse é o foco do trimestre aí, final, né? Do sprint final. E como é que a gente faz? O pessoal que está assistindo a gente aí, que se interessou, onde é que o cara acessa esse contato com você? Como é que ele se inscreve? Onde ele vai procurar informação sobre esse programa de mentoria? Porque, pessoal, você que está assistindo a gente aí, né, nós vamos entrar aí no D-90, tá, né, tem aí 3 meses para acabar o ano, né, em dias úteis, muito menos, né, mas eu acho uma excelente oportunidade de você aproveitar aí com o professor Alexandre, né, essa grande revisão, essa grande caminhada aí de um preparo seu para 2023. Obviamente sem deixar de observar o que ele falou, né? 2022 ainda não acabou, né? E aí você vai então se preparar melhor para buscar seus desafios aí e superar essas barreiras, essas dificuldades. Então como é que o pessoal faz, Alexandre, para poder entrar nessa sinergia com você? Maneira mais fácil é acessar o meu site alexandrehashimoto.com, que está passando por algumas revisões, mas está tudo disponível lá. Lá você tem acesso a todas as minhas mídias sociais, inclusive a contato de WhatsApp, né? Nós vamos colocar aí também no GC para o pessoal. Então lá você tem acesso a todos os meus contatos. E aí o curso como é? Online? Ele tem um momento presencial? Como é que você coloca? A grande maioria das mentorias que eu trabalho, ela é num contexto online, né? Então isso permite com que o aluno possa ter essa facilidade de estar em qualquer lugar aí do globo, né? Desde que
a gente tem ali, então os encontros também ficam gravados, Sim. então existe uma exposição de conteúdo sobre Fica determinados disponível para temas, acessar né? depois. Aham. E a partir dali a gente tem também o momento de tirar as dúvidas dos mentorados, e a gente tem também outros materiais e outras tarefas, né? Eu costumo dizer que o ponto mais difícil São as tarefas. é fazer as pessoas executarem. Aham. Porque muitas vezes é o que eu costumo brincar. Você pode fazer mentoria com Bill Gates, Sim. com Com o qualquer próprio pessoa. Rancharan, né? Rancharan Né? tem um livro chamado Execução também, né? Que é bom pra Exato. caramba. Aham. Mas se você não tiver a atitude de agir, de colocar em prática, e muitas vezes isso é o mais difícil. Uhum. E aí a gente entra naquele contexto, né, que você já deve ter ouvido também, da obesidade mental. Leio o livro, faço o curso, nossa, assisto 300 mil lives, mas o meu resultado continua pífio. Por quê? Onde eu coloco A execução não está em acontecendo. prática. Né? Então a gente tem também ali o que a gente chama de workbook, onde tem exatamente o passo a passo para você ir seguindo. Porque muitas vezes, né, isso é até a questão da melhoria contínua que a gente usa, né? Então, conforme a gente vai, cada turma é diferente, são experiências diferentes, a gente vai incrementando. Evoluindo, né? Né? Incrementando. Então, tem Beleza. esse passo a passo para que quando a pessoa sai ali, ela não fique perdida com 300 coisas para colocar em prática. Bom, Alexandre, pra gente encerrar, cara, assim, ó, já agradecendo muito, acho que o pessoal que tá assistindo aqui, a gente teve uma aula hoje, né, de empreendedorismo. Eu acho que a aula é mais completa ainda com um cara como você, que é um visionário, né, que tem uma formação excelente e que, pessoal, novamente atentos aí à questão das datas da mentoria com o professor Alexandre. E aí, Alexandre, eu queria falar um pouquinho, pedir para você deixar uma mensagem sobre futuro. Pô, vou jogar cartas, vou ler alguma coisa, vou ler. Não. O futuro para quem quer empreender, né? Assisti agora essa entrevista nossa, tomei a decisão, vou olhar para o futuro. O que que eu preciso fazer para dar o primeiro passo? Bom, eu diria que são 3 pontos aí para resumir essa obra. Obviamente tem mais coisas por trás, Sim, né? não, o resto fica pro curso. Mas eu diria que são 3 pontos primordiais. O primeiro dele é realmente o grau de renúncia. Uhum. Para que você possa empreender, alcançar objetivos maiores, você tem que abrir mão de muita coisa. E se dedicar a ela. Né? Exato. Uhum. Eu abri mão de muita coisa, incluindo bons salários, né? Renunciar a bons convites que surgiram, né? Para poder realmente me dedicar àquilo que eu entendia que faz sentido para mim. Tá. Né? Então, o tamanho do grau de renúncia que você está disposto a fazer vai determinar o teu resultado. Uhum. Né? O segundo ponto é realmente o aprendizado. Né? Muitas vezes me perguntam, mas Alexandre, qual a melhor maneira de eu me desenvolver? Eu costumo dizer, é querer. Uhum. Porque, infelizmente, a gente até brincou aqui, né? A gente vive com a educação brasileira um problema de 522 anos, né? E a gente vê muito por aí nessa estrada, muita gente querendo fórmula mágica, né? Eu quero melhorar as vendas do meu negócio, mas eu não quero ler um livro de vendas, eu não quero ir para um seminário de vendas, né? Eu só quero bônus, eu não quero ter ônus nenhum. Exato, Uhum. né? Mas Alexandre, eu tenho uma baita dificuldade. Ontem mesmo tinha uma empreendedora falando comigo, putz, mas não tem quem me faça entender essas planilhas financeiras. Tá, e quantos cursos você já fez? Ela trabalha com doces gourmet, essas coisas, né? Mas quantos cursos de finanças você já fez? Ou mesmo vídeos simples sobre finanças? Não tenho paciência. Tá. Então não vai conseguir Então resultado. é aquilo que eu falo, Sim. né? Você pode, principalmente para quem trabalha sozinho, para o eu keep, você pode ser o melhor profissional do mundo. Eu posso ser o melhor boleiro do mundo, o melhor cozinheiro do mundo, o melhor barbeiro do mundo. Mas se eu não entender do negócio, eu vou patinar. Então eu tenho que equilibrar técnica e gestão. Né? E o terceiro ponto que eu digo é: não seja o burro de fotografia. Muitas vezes quando eu falo isso, ninguém sabe o que é o burro de fotografia. Né? No meu tempo de infância, era muito comum nas festas de escola, né, ter o burrinho lá decorado. E o burrinho, se vocês notarem, assim como com os cavalos também, ele usa uma proteção aqui, ao lado do olho, para não enxergar. Justamente para que ele não desvie o olhar quando ia tirar foto. Quando a gente faz essa analogia para nós, significa que quando eu sou burro de fotografia, eu não consigo enxergar o lado. A minha visão é limitada, eu só consigo olhar para aquilo que está na minha frente. E quando eu não busco expandir a minha rede de contatos, o meu conjunto de conhecimento e mudar as minhas atitudes, eu estou sendo burro de fotografia.
Né? E quando eu sou bom de fotografia, eu não consigo sair daquela rota. Legal. Né? Então, os meus 3 grandes conselhos para vocês são esses. E seja um rebelde consciente. Né? Ouse. Porque, embora a gente trabalhe com risco, com gestão e tudo mais, se um belo dia você não cai da cama e não resolve mudar aquilo que te incomoda, não adianta. Legal. Bom, pessoal, a gente vai finalizando aqui essa super entrevista, esse bate-papo gostoso sobre gestão, empreendedorismo, conhecimento. Queria agradecer muito ao professor Alexandre, né, pelo tempo dele, né, por todo o aprendizado. Tenho certeza, Alexandre, que a gente vai conversar outras vezes. Acho que muitas pessoas vão procurar aí também para iniciar esse 2023 melhor mentorado, né? E eu queria também agradecer o pessoal que nos assiste, né? Dizendo que os contatos do professor Alexandre estão aí, né? Para quem quiser entrar em contato com ele, saber mais informações, saber mais detalhes, agendar as mentorias. Alexandre, obrigado. Obrigado pela oportunidade de ter você aqui, né? Foi muito importante você ter vindo aqui. Queria te agradecer. Maravilha. Mais uma vez aproveito para agradecer o convite. Convido o pessoal a continuar acompanhando aí o Falando a Sua Língua, que da mesma maneira que eu vim aqui tentar compartilhar um pouquinho do que eu vivi ao longo desses anos aí. Já passou muita gente bacana e tem muita gente bacana para vir. Acho que é um canal interessantíssimo para vocês se desenvolverem também. Então acompanhem aí, compartilhem com quem vocês conhecem, porque é uma coisa que a gente também fala muito, né? Obrigado. Conhecimento só é válido quando a gente compartilha, né? Com certeza. Porque fica só pra gente, o alcance é limitado. E foi justamente isso que me fez estar aqui hoje, né? Poder que legal, cara. deixar de limitar aquilo que eu sabia para poder compartilhar o pouco que eu sei. Muito obrigado. Pessoal, então é isso aí. Até a próxima, Falando a Sua Língua, podcast diferente de tudo que você já viu. Hoje, numa sessão super especial aí no nosso vertical de educação, né? Do Open School. A gente volta na próxima oportunidade. Um forte abraço. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Fui. Valeu.